Pessoal, então sejam bem-vindos ao nosso webinar. Hoje é o dia para a gente dar continuidade no nosso último workshop, que foi sobre engajamento de entusiastas. Naquele último workshop que todos vocês participaram, a gente propôs um desafio para vocês, que era engajar pessoas em cima de um problema e criar um canal de comunicação com essas pessoas, né? Primeiro, eu queria parabenizar vocês pela disponibilidade, pelo interesse e principalmente pela execução daquela atividade, que realmente trouxe para a gente vários insights, não só do próprio negócio, mas também das nossas amarras, dos nossos comportamentos limitantes, né, que impedem muitas vezes a gente de seguir adiante. Então, hoje, na verdade, o objetivo é a gente trabalhar com alguns outros pontos importantes dentro dessa parte de engajamento, porque a partir da semana que vem, no nosso próximo encontro presencial, a gente vai falar sobre testes de solução. Então, só para criar um panorama para que vocês entendam, quando a gente está falando de testar o engajamento dessas pessoas, a gente primeiro começa com um teste de mercado, onde a gente está testando uma solução, onde a gente está testando um problema e a relevância desse problema, por isso que a gente criou aquele manifesto. E em segundo momento, a gente está testando a solução. Então, dentro de um teste de mercado, nosso teste de mercado ele é dividido nesses dois escopos. O primeiro deles é testar a relevância do problema, o quanto aquele problema é relevante e grande na percepção dos entusiastas e dos clientes de vocês. E no segundo ponto, teste de solução. O quanto a solução que vocês imaginaram, a solução que vocês estão idealizando, ela é bem-vinda no ponto de vista dos clientes de vocês para resolverem aquela solução. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para ir seguindo aqui o passo a passo do que eu tinha preparado para a gente ir conversando e ilustrando. Todo mundo consegue olhar a minha tela? Alguém me dá um sinal de vida aí, por favor? Sim, eu estou vendo, tranquilo. Ótimo, obrigada, Gerson. Deixa eu logar aqui. Bom, a ideia, então, dentro daquele escopo que a gente trabalhou, que era testes de problema, engajar pessoas em cima de um problema, em cima do manifesto de vocês, existem três principais situações que acontecem dentro desse teste de engajamento que fazem vocês não terem um sucesso ou não obterem um resultado esperado. E esses três escopos a gente vai conversar hoje sobre eles, né? Um deles, então, é que o objetivo desse teste do engajamento não fica muito claro ou ele não é definido. A segunda questão é que não é feito um planejamento desse teste. E a terceira questão é que não é feita uma análise constante dos engajamentos para a identificação de padrão, né? Então, só recapitulando, né? Quando a gente faz um teste de engajamento em cima de uma proposta de valor, em cima de um problema, a ideia é que a gente reúna pessoas em cima daquela proposta de valor, que seriam os nossos entusiastas, né? Só que quando a gente criou esse canal, e todos vocês criaram um canal, a maioria de vocês, na verdade, criou esse canal a partir do WhatsApp, o que vocês têm que ter em mente é que esse canal de WhatsApp, ele está servindo como uma entrega. Vocês vão entregar valor para aquelas pessoas que se engajarem em cima do problema, né? Então, a primeira questão para a gente entender aqui é qual era o objetivo de criar esse grupo e entender essas pessoas. Vários de vocês poderiam ter objetivos diferentes, né? Poderiam ser criar um relacionamento com essas pessoas, entender qual era o perfil dessas pessoas. No meu ponto de vista, eu acredito que seria todos esses, tanto criar relacionamento quanto entender o perfil desses entusiastas de vocês. Mas quando a gente não tem muito claro sobre essas questões, a gente não sabe como utilizar aquela energia que a gente colocou e aquelas pessoas que a gente conseguiu engajar. Então, eu queria, na verdade, que vocês compartilhassem comigo como foi esses primeiros testes dentro dos grupos que vocês criaram e qual foi, assim, o maior desafio de vocês em manter esse grupo latente, ou esse grupo trocando informações ou ativo, né, dentro desses canais que vocês criaram. Um de cada vez, por favor. Quem se sentir à vontade aí para compartilhar comigo a sua visão. Gerson, Maicon, Jéssica. Oi. Alô? Oi, tô te ouvindo.
eu tô num ambiente um pouquinho barulhento aqui num cantinho, mas vou tentar falar rapidamente. Conforme a gente conversou hoje, né, na minha etapa de consultoria, Carol, o meu grupo, na verdade, eu criei ele e acabei não. Eu acho que o meu grande erro foi não ter definido uma estratégia de atuação, tipo um plano para que eles um plano de ação dentro do grupo para que eles efetivamente fizessem, se participassem daquelas propostas em que eu deveria ter colocado, justamente para conhecer qual a motivação deles de entrar no grupo, né? Uhum. Então essa falha foi a que deixou meu grupo de certa forma inoperante, né? Depois que eles entraram, eu tentei fazer algumas iscas assim sobre o tema, mas tiveram poucas interações, né? Não, o assunto não foi além de 2 ou 3 comentários. Então eu acho que eu comecei exatamente errando nesse principal ponto que você está colocando, Carol, que é não ter traçado bem o objetivo e a estratégia de atuação dentro do grupo, entendeu? Uhum, certo. É isso. Obrigada, Gerson. O que acontece, né? Como eu falei para vocês, quando vocês reúnem o grupo a partir de um problema real, vocês, todos eles, o que a gente fez naquele dia foi colocar vocês, instigar vocês justamente, provocar vocês a encontrarem qual é o problema que vocês estão resolvendo e começar a engajar as pessoas que seriam os potenciais clientes de vocês em cima daquele problema. Então, pensem que naquele momento, aquilo que vocês estavam largando nas redes sociais para engajar aquelas pessoas eram iscas. E vocês conseguiram conduzir essas pessoas do lugar que elas estavam até onde vocês queriam que elas ficassem, né? Pegaram essa isca e conduziram elas. O que essas pessoas esperam, né? Que quando elas chegassem até o lugar, que tivesse alguma coisa para resolver aquele problema que vocês engajaram, né? Ou conversar sobre, ou alguma solução, ou alguma coisa para entender. Então, vocês têm que pensar que, primeiro, o teste ele serve, e vocês têm que ter claro isso, o teste de engajamento, para validar um problema. Então, reunir pessoas no mesmo perfil em torno de um problema que foi a estratégia que a gente utilizou. Segundo, entender quem é o perfil dessas pessoas para vocês conseguirem ou iniciarem uma qualificação do perfil de entusiastas de vocês. E terceiro, iniciar um relacionamento com essas pessoas. E vocês têm que ter bem claro na mente de vocês que o engajamento dessas pessoas na interação, seja no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, ou até mesmo se fosse feito presencialmente, nunca vai partir das pessoas, sempre vai partir de vocês. Então, vocês têm que ser os mestres de cerimônia, digamos assim, e engajar aquelas pessoas e continuar colocando iscas dentro desse grupo para que haja uma interação e sempre com o objetivo de, eu vou fazer uma pergunta, eu vou colocar alguma informação dentro do grupo, mas sempre com o objetivo dessa informação me trazer alguma informação relevante para a construção do meu modelo de negócios. A Sara, ela não está aqui participando conosco agora, alguns de vocês participam do grupo de engajamento que ela fez, e ela fez um grupo de engajamento, eu não lembro quantos participantes tinha, se eu não me engano, era em torno de 18, 20 participantes. E ela fez um desafio com esses participantes, todos os dias, em cima da proposta de valor, em cima daquilo que ela quer oferecer, né? Ela identificou que existem perfis de pessoas que estão se sentindo totalmente perdidas, em termos de propósito, em termos de não se entenderem-se, sei lá, perdidas com o seu trabalho, não gostando mais dos seus relacionamentos, enfim, são pessoas que estão em algum tipo de momento de crise. E aí, dentro desses desafios, era um desafio de autoconhecimento, ela propôs cada um dos dias que a pessoa fizesse uma coisa. Mas não era simplesmente qualquer coisa, né? Aquelas informações que ela ia colocando através do desafio ia fazendo com que ela também conseguisse validar lá na ponta a solução que ela iria oferecer. A Sara está pensando em construir uma solução que seja uma capacitação para essas pessoas, um curso de desenvolvimento pessoal, né? Então, diante
dessas informações que ela foi trocando no grupo, ela foi entendendo qual era o perfil das pessoas que estavam mais inclinadas para um tipo de problema ou para outro tipo de problema, como essas pessoas, elas enxergavam aquele problema, como essas pessoas já buscavam algum tipo de solução. Então, o objetivo claro do engajamento de vocês, nesse ponto de vista, era entender se as pessoas se engajavam no problema que vocês manifestaram. Se nesse primeiro momento as pessoas não se manifestaram em cima daquelas informações que vocês colocaram para estimular elas, primeiro a gente não tem um problema tão relevante. E é isso que vocês têm que considerar. Todos vocês conseguiram, engajar pessoas em cima desse problema. Então, eu acredito que a gente tem um problema aí e agora a gente precisa entender qual é o perfil dessas pessoas. E aí a gente passa para o segundo problema, que não é ter um planejamento claro desses testes, né? A partir do momento que a gente não tem um objetivo claro e um entendimento do que a gente quer com aquele grupo, não tem como a gente fazer um planejamento também do que a gente vai executar. Então, de novo, utilizando o modelo da Sara, né? Ela fez o teste de engajamento dela em cima de um problema que é a pessoa estar se sentindo perdida na vida. As pessoas engajaram e entraram dentro do grupo. A partir disso, ela queria identificar melhor qual era o perfil dessas pessoas. A partir disso, ela queria identificar qual era o perfil dessas pessoas e, para isso, ela começou a desafiar essas pessoas, utilizou o gatilho do desafio para que elas continuassem interagindo dentro do grupo, para gerar recursos e para gerar informações que ela pudesse ir mapeando o perfil de cada uma dessas pessoas. E aí nos leva ao nosso próximo grande problema, que é a falta da análise constante do perfil dessas pessoas que foram engajadas para a gente determinar padrões, né? Assim como eu tinha falado dentro lá do nosso workshop, quando eu realizei os primeiros testes de engajamento dentro do eCloset, da minha startup, eu engajei eles em cima do problema. Meu guarda-roupas está lotado, mas eu sempre acho que não tenho que investir. E com isso eu acabei engajando 3 públicos diferentes. Um deles era uma menina que estava começando a sua vida profissional. Ela era uma menina estudante, ela não tinha muito dinheiro para investir porque ela fazia estágio e ela era muito, como é que se diz? Ela era muito suscetível e ela era muito qual é aquela palavra? Ela era induzida pelas celebridades. Ela era uma pessoa que gosta muito de estar nas redes sociais e ela é muito orientada por essas visões. Então, ela se projetava em cima daquelas imagens daquelas celebridades. A outra pessoa que apareceu era uma menina mais ativista, digamos assim. Ela tinha um discurso de sustentabilidade muito forte. E ela olhava para aquela oportunidade de um guarda-roupas compartilhado, de não ter o que vestir, justamente porque ela não queria comprar mais roupas. E a terceira pessoa que apareceu dentro desse perfil de engajamento foi uma senhora, entre 40 e 45 anos. Eram mulheres mais maduras que tinham muitas roupas dentro do seu guarda-roupa e já não se sentiam contemplados com aquilo. E a partir disso, eu consegui extrair melhor, entender melhor quem seriam esses 3 perfis de entusiastas, para que a minha solução, para que eu escolhesse o perfil que fosse mais condizente com a solução que eu imaginava, né? Então, lógico, tanto o Gerson, quanto o Michael, quanto a Dalva, quanto a Jéssica tiveram estratégias diferentes para engajar esses entusiastas. Mas vocês têm a oportunidade agora de fazer uma segunda versão, uma segunda rodada, sem esquecer de olhar para esses três grandes problemas. Se vocês forem engajar novamente pessoas, é ter bem claro o objetivo e a definição desse objetivo, o que de fato vocês estão validando ali, qual é a hipótese, nesse caso a hipótese é a relevância do problema. A partir disso, ter um planejamento sobre como testar essa hipótese dentro do grupo, o que vocês vão fazer para, de fato, buscar informações sobre aquele perfil. E terceiro ponto é criar uma metrificação, uma análise constante da interação que está acontecendo no grupo, do perfil que está gerando em cima do problema que vocês estão engajando essas pessoas. Certo? Eu queria que vocês compartilhassem aqui no chat para mim se ficou bem claro esse primeiro momento, para a gente dar sequência.
Pessoal, a ideia da gente fazer pelo Zoom é para que vocês possam interagir comigo, tá? Então, eu deixei vocês no mudo aqui para eu conseguir explicar sem grandes ruídos, mas eu gostaria que vocês interagissem comigo, porque essa é uma construção coletiva e é importante que não seja só eu explanando um assunto aqui, mas que a gente consiga interagir também, tá bom? Então, ficou bem entendido essas questões? Vocês perceberam isso dentro desses primeiros testes que vocês fizeram? Perfeito para mim. Acho que o Maicon saiu. Jéssica? Bom, eu espero que vocês estejam aí conectados. Acho que a Dai, obrigada aí por compartilhar comigo a tua percepção também. Aquele dia você não estava presente lá no nosso encontro, né? Então, se depois você conseguir revisitar os nossos webinars, vai ser bem importante também, tá? Oi, Carol, tô aqui. Eu não estava conseguindo acessar meu microfone. Eu fiquei só com um pouco de dúvida, porque eu e o Edu, a gente, tipo, na verdade, a gente falou com as pessoas, pegou os números, a gente não criou o grupo, porque a gente não sabia o que falar para as pessoas ainda. Daí, enfim, mas é uma coisa que a gente tem que fazer, a gente quer fazer agora. Daí, só por isso eu queria entender. Tá, tem que ter um objetivo claro, né? Entender, tipo. Mas eu não entendi muito bem o planejamento, como a gente, tipo, se planeja para conseguir, no caso, as métricas. Uhum. Tá, é que no caso de vocês têm dois perfis, né? Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Tá. Este modelo de testes de engajamento através do grupo, ele vai funcionar melhor para a pessoa física de vocês e não para a pessoa jurídica, tá? É, justamente por isso que a gente tinha os contatos, porque a gente já visitou vários restaurantes, né? E a gente já tinha os contatos, só que daí a gente não queria, porque a gente sabe que tipo, o Crenon falou com gerente, enfim, a gente botar eles num grupo e daí, sabe, não tá, não sei se foi um medo nosso, mas enfim, de não tá, tipo assim, gerando valor para as pessoas que estão ali no grupo, sabe? Então... Claro, isso, com certeza. Então, a gente, eu acho que a gente em algum momento já tinha conversado sobre isso, mas existem várias formas de vocês engajarem as pessoas em cima do manifesto ou do problema de vocês. No teu caso, como você escolheu aquele dia trabalhar em cima de uma pessoa jurídica, não é colocando elas dentro de um grupo para interagirem que poderia ser o caso mais adequado, né? Eu entendo que esse seria mais do ponto de vista do Gerson, ou do Maicon, ou da Sara, que eles estavam falando com pessoas físicas, né? Então, assim como vocês fizeram, vocês foram lá até os estabelecimentos comerciais, tá? E o que vocês queriam validar dentro daquele estabelecimento comercial? Era realmente se aquelas pessoas, aqueles estabelecimentos, eles estavam dispostos a ter um espaço ou comprar orgânicos. Isso. E aí vocês conseguiram, de fato, que pessoas, que parte desses estabelecimentos dissessem para vocês, não, eu não quero, não tenho interesse, e outras pessoas, o que vocês mesmos relataram, que se mostraram super motivados, e a partir disso vocês ficaram com o contato dessas pessoas. Depois disso, o que vocês fizeram? Né? Vocês entrar em contato com essas pessoas para entender um pouco mais como é que é o perfil delas e para começar a traçar um perfil de entusiastas de vocês não conversaram com elas, é nesse sentido de planejamento dos próximos. Não, claro. A gente já tinha falado, que eu acho que para nós, não sei se eu vou falar uma coisa que eu tô com a impressão, porque como a gente já mandava uma mensagem falando dos orgânicos, pedindo se a pessoa tinha interesse em conversar conosco, não sei se isso já não foi, tipo assim, que era um passo antes daquele dia da nossa... Daí naquele dia a gente saiu na rua e falou com mais alguns, né? Sem, claro, o manifesto, mas com os restantes que a gente já tinha conversado antes, que foi, tipo, muito parecido, assim, eu acho que as informações são as mesmas que a gente coletaria, entendeu? Que era, tipo, que ele serviu, quais as dificuldades e tal, e daí que a gente conseguiu traçar alguns tipos de perfil do restaurante, né? Que daí não seria tanto da persona, claro, era do dia e tal. Bom, assim, no geral, tá? Até para a gente não entrar na problemática de cada um dos negócios de vocês, a ideia do teste de engajamento, então, e principalmente se eu estou engajando pessoas, eu ter claro no que eu estou engajando elas, e aqui a gente está engajando elas em cima de um problema. Como eu falei para vocês no início do webinar, quando a gente está testando o mercado, a gente está testando do ponto de vista do problema e do ponto de vista da solução. Aqui a gente começou pelo problema, e nos nossos próximos encontros a gente vai engajar, então, em cima da solução, tá? Quando eu estou olhando para o problema, de fato, eu preciso entender. O meu objetivo a minha hipótese é que pessoas, elas têm um problema X.
né? Eu lancei isso dentro do mercado, através do Facebook, ou através de qualquer outra plataforma, ou eu fui lá e conversei com essas pessoas, e pessoas se engajaram. A partir desse engajamento, o que eu vou fazer com elas? Qual é o meu objetivo a partir disso? É eu entender e buscar insumos necessários para eu conseguir traçar ou validar o perfil que eu já tinha imaginado dessas pessoas, ou me aprofundar um pouco mais no sentido de explorar esse problema, para que eu consiga ter insumos suficientes para validar a minha solução, que vai ser o nosso próximo passo, tá? Então, ter o objetivo claro, fazer um planejamento de como eu vou testar esse objetivo ou essa hipótese, que a gente pode chamar assim também, e fazer uma análise consistente desses dados ou dos retornos que eu tenho dentro desses grupos ou através de contatos individuais, para que de fato eu consiga identificar um padrão, e esse padrão, eu estou falando do padrão do perfil dos nossos entusiastas, tá bom? Ok, é daqui? Beleza. Bom, como eu tinha falado para vocês, então, o nosso próximo encontro vai ser sobre testes de solução. E quando a gente está testando solução, existem algumas questões que a gente precisa verificar, tá? E fazem parte dessas questões: 1, o tamanho da oportunidade; 2, a concorrência; e 3, ter bem claro a nossa proposta de valor, tá? Quando eu estou falando de tamanho da oportunidade, eu estou falando do tamanho do meu mercado. E hoje existem algumas maneiras da gente metrificar esse mercado, tá? E uma das maneiras, a gente tem a metodologia que se chama Tan-San-Sum. Vira e mexe, a gente toca nesse assunto em alguns encontros, assim, de uma forma superficial, mas a metodologia de Tan-San-Sum é uma forma de você dividir o seu mercado. Pensem que hoje o problema que vocês atendem, ele é um problema super amplo e basicamente ele poderia pegar uma parcela muito grande da nossa população ou do nosso mercado, né? Então, a gente precisa de alguma forma equalizar isso ou dividir isso para a gente saber por onde a gente vai começar e criar uma estratégia a partir disso. Então, aqui dentro do Tan-San-Sum, o TAN, que é a minha parcela maior, ela é uma demanda total possível do meu produto ou do meu serviço, do meu mercado. Ou seja, o Brasil hoje ele tem um número de X% da população, é uma população com 60 anos em vias de se aposentar. Era o que eu estava conversando hoje com o Gerson. Então, o mercado total endereçável ou possível endereçável da solução do Gerson seria toda a base de pessoas aposentadas que nós temos. Mas não necessariamente o Gerson vai conseguir ter acesso a todos esses aposentados e não necessariamente todos esses aposentados querem continuar trabalhando, que no caso é a solução que ele está oferecendo, né? Então, a partir desse mercado total aqui, a gente vai ver o mercado fatia desse mercado, que seria o nosso SAM, o mercado base do meu modelo de negócio. Ou seja, se eu tenho o meu mercado total, que é a quantidade total de pessoas que estão aposentadas, o meu SUM, que é o meu mercado base do meu modelo de negócio, ou seja, a partir dessas pessoas aposentadas, eu tenho que saber quem são as pessoas que querem continuar trabalhando. Então, supondo que o meu mercado total de pessoas aposentadas seja 60% da população, é só um exemplo, tá? Então, quantos por cento desses 60% querem continuar ativos, trabalhando ou estão procurando uma oportunidade de trabalho? Sei lá, 20% dos 60% são pessoas aposentadas acima de 60 anos que estão procurando uma nova atividade e se manter ativos dentro do mercado. Ótimo. Dessa fatia endereçável, a gente tem o nosso SAM, que a gente pode ter duas formas de metrificar isso. A gente pode ter um formato bottom-up ou um formato top-down. O que isso significa, tá? Que a gente pode buscar dados de fora e de fora para dentro ou de dentro para fora, no sentido de qual é a capacidade de atendimento da solução de vocês hoje. Por exemplo, tá? O Gerson identificou aqui no TAM que 60% da população é uma população de idosos e que teria oportunidade dele atender. Porém, desses 60%, somente 20% são idosos que querem uma nova oportunidade de trabalho.
Só que ele só consegue atender neste momento, ele só tem a capacidade de atendimento de atender as pessoas da região metropolitana de Porto Alegre, tá? Então, a gente tem o mercado total, o mercado endereçável e o mercado estimado de acordo com os teus limites de atendimento, de acordo com os limites que a tua startup pode atender. Não só os limites, mas aquilo que vocês entendem que vocês gostariam. Pode ser uma meta também, certo? E aí, agora eu queria que vocês dissessem se vocês entenderam essa relação ou não, para eu conseguir seguir adiante aqui. Ficou entendido como que a gente divide o Tansan-Sum e o que é o Tansan-Sum? Tá. A Dai, o Gerson e o Maicon que saiu, por favor, coloquem aí no chat, que eu vou dando continuidade aqui então, tá bom? Então, só para vocês terem um exemplo, esse daqui é o Tansan-Sum do Airbnb. Então, o mercado total do Airbnb hoje, eles calcularam em cima de reservas realizadas no mundo inteiro, tá? Então, 1,9 bilhões é o mercado total de reservas. Isso considerando hotéis, considerando reservas particulares, enfim, tá? O mercado endereçável deles, que seriam reservas online por baixo custo, então, reservas de baixo custo realizadas de forma online, que é o modelo de negócio deles hoje, desses 1,9 bilhões, ficaram só em 532 milhões. E o SAM, que é o quanto que eles querem atingir a meta pessoal ou de capacidade de atendimento do negócio deles, a projeção de crescimento aqui que eles colocaram em 4 anos é que eles consigam atingir 9,4 milhões de reais dentro desse mercado total de reservas realizadas no mundo, tá? Então, o outro exemplo aqui é o exemplo da EdTools, que foi uma startup que passou pelo Startup IRS no ano retrasado, se eu não me engano. Hoje eles têm um sistema para agências de marketing fazer o acompanhamento dos preços das suas agências. Então, por exemplo, assim como hoje existem várias empresas que fazem, assim como o Buscapé, que colocam, como é que se diz? Eles colocam vários preços, né, e fazem a comparação desses preços. Então, imagina uma empresa muito grande como o Magazine Luiza, né? Eles não utilizam só o Buscapé, eles utilizam várias outras plataformas e até mesmo as suas próprias plataformas para ficar colocando esses produtos. Então, a EdTools, na verdade, ele oferece essa operacionalização de uma forma mais automatizada para essas grandes empresas, esses grandes magazines ficarem vendo como é que estão os seus preços em relação aos seus concorrentes em todas essas plataformas de verificação de preço, tá? Então, só para vocês entenderem, o mercado total deles, que são lojas virtuais no Brasil, é de 450 mil lojas. O SAM deles, que é em relação ao modelo de negócios, médias e grandes empresas, que é aquilo que eles iriam atender. Então, das lojas virtuais no Brasil, médias e grandes lojas são 33 mil. E do que eles pretendem atingir, ou da capacidade que eles têm de atingir em 5 anos, eles estipularam 3 mil. Então, fica aqui bem claro, né? Eles têm o mercado total deles de lojas virtuais no Brasil é de 450 mil. O mercado endereçável, de acordo com o perfil do modelo de negócio deles e do perfil de empresas que eles podem atender, do mercado total ficou para 333 mil. 33 mil. E do que eles podem atender hoje, eles acabam diminuindo isso para 3 mil. Então, eu acho que essa relação fica bem clara para vocês entenderem como vocês vão dividir e como vocês vão organizar o mercado de vocês, até para vocês entenderem. Bom, eu engajei pessoas em cima de um problema e eu validei o meu problema. Mas será que esse problema é grande o suficiente? Tem pessoas suficientes que o meu mercado é um mercado grande o suficiente para pagar a conta no final de tudo isso? Porque muitas vezes a gente pode ter validado um problema, mas esse problema não é um problema grande, não é um problema que está dentro de um mercado grande o suficiente para pagar as contas e para vocês terem poder de escala.
Não sei se vocês já chegaram a pensar sobre isso, porque não é só validar um problema, mas é entender se aquele problema, se o mercado que vocês estão inseridos é um mercado relativamente bom, se vai pagar as contas, se vocês vão ter os resultados esperados também financeiramente e também em proporção de escala da ideia de vocês. Queria que vocês interagissem comigo e me dissessem se vocês já pararam para pensar sobre o tamanho desse mercado e se vale a pena ou não estar atuando nesse mercado, se ele é um mercado relativamente grande e um mercado financeiramente promissor. Alô, pessoal! Jéssica aqui está dizendo no chat que ainda não havia pensado nisso. Hoje eu debati um pouco na consultoria de manhã com o Gerson essas questões. Daí você chegou a olhar alguma coisa do seu mercado de erva mate? É um mercado grande o suficiente? Acho que não havia pensado, mas tem uma dúvida. Incluímos a questão local como segmento. Não entendi a tua dúvida, mas incluímos a questão local como segmento? Como assim, Jéssica? Tu pode tirar do mudo e falar comigo? Oi, sim. Tipo, por exemplo, que daí eu fiquei pensando nesse exemplo aqui, que todos, tipo... Minha dúvida é assim, ó, tipo, por exemplo, nós, pegando um exemplo, é restaurantes, mas eu falo, tipo, quando eu fui escrever o meu aqui, no TAM eu já tinha botado como restaurante de Porto Alegre. Mas daí então está errado, eu deveria pensar em todos os restaurantes que existem e daí, tipo, o que a gente queria atuar seria Porto Alegre, seria o último? Isso, exatamente. Uhum. Então, pensa em termos maiores, né? Porque só o mercado de Porto Alegre hoje, ele não é um mercado relativamente grande, né? Então, pensa em todo o teu mercado endereçável. E aqui, quando a gente está falando em total de mercado endereçável, a gente busca essas informações, busca essas informações de fora, né? Então, são informações não que você tem, mas do próprio mercado. Então, busca essas informações, digamos, hoje de todo o Brasil, qual é a quantidade de restaurantes que trabalham com comida orgânica, por exemplo, de todo o Brasil. E aí vocês conseguiram hoje segmentar que os restaurantes de vocês são restaurantes não de bastantão, mas são restaurantes de prato feito, que tem um porte X e tal. Então, desse mercado total, quantos restaurantes se enquadram dentro desse perfil, e depois no SAM, aí que é um mercado mais nichado no ponto de vista do que vocês conseguem atender, aí vocês vão colocar a meta de vocês. Dentro de Porto Alegre eu quero atender, sei lá, eu tenho a capacidade, ou em Porto Alegre tem, sei lá, 5.000 restaurantes dentro desse perfil. E aí a gente consegue afunilar e ir fazendo um recorte melhor do mercado total de vocês. Certo? Uhum. Dava, você tinha incluído só São Francisco, mas São Francisco é só o teu SAM ali, né? É só o teu som, o teu final, no sentido daquilo que você pode atender, né? Mas pensa no seguinte, a gente está criando uma startup é aquilo, é um negócio que ele é facilmente replicável, ou seja, tem um potencial de escala. Se você tivesse que escalar isso para fora de São Francisco, qual seria a capacidade total desse mercado que você está pretendendo atender, né? Em termos de Brasil, em termos de mundo, se isso for o caso, se você tiver esses dados também. Tá bom? Posso seguir aqui ou alguém tem alguma dúvida específica? Tô seguindo, então. Qualquer coisa vocês pedem para eu parar aqui ou revisitar alguma coisa, tá bom? A ideia, na verdade, era fazer, eu dar 1 minuto para vocês agora, para vocês organizarem esse transtorno do mercado de vocês, mas eu sei o quanto é complexo, principalmente quando eu estou apresentando agora essa metodologia e estou explicando de fato o que é. Então, a ideia é que no próximo workshop vocês tenham esses dados para a gente presencialmente conseguir alinhar o que faz sentido e não faz sentido do ponto de vista do negócio de vocês.
tá bom? Então, eu vou pular esse exercício aqui, mas coloquem aí na agenda de vocês para vocês buscarem qual é o tamanho, dados do tamanho total de mercado de vocês. A partir desses dados totais, do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de perfil de cliente que vocês vão atender, vocês vão designar a fatia endereçável, o segmento de mercado de vocês, e depois, dentro desse segmento, o que é de fato aquilo que vocês conseguem atender hoje, com os recursos que vocês têm e qual a oportunidade que vocês têm, tá bom? Deixa isso de tema para o nosso próximo encontro presencial. Bom, seguindo aqui então, dentro do nosso próximo escopo, de novo, reforçando que vai ser sobre teste de solução, engajamento de solução. Até aqui a gente estava vendo engajamento de mercado e agora a gente está vendo engajamento de solução, que as duas compõem o meu teste de mercado. Então, o meu teste de mercado ele é baseado em engajamento de entusiastas com base nas pessoas e em cima do problema e depois em cima da solução que a gente quer oferecer, tá? Então, olhando para esse problema e olhando para a solução, a gente precisa se posicionar. A gente precisa criar um espaço dentro da cabeça dos nossos potenciais clientes, para que quando eles sintam aquele problema que a gente já validou no nosso momento anterior, que eles lembrem da gente e não do nosso concorrente, tá? A gente tem algumas formas de fazer isso. E a gente pode fazer esse posicionamento em cima de uma relação mais qualitativa, de benefícios qualitativos, ou de benefícios mais quantitativos. E aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês de como a gente pode construir e como a gente pode mostrar os principais benefícios para posicionamento da solução de vocês, tá? O primeiro deles é essa matriz, é uma matriz que se chama matriz perceptual, e ela é em relação aos concorrentes de vocês, tá? Se vocês ainda não fizeram a relação dos concorrentes de vocês, essa é a hora que vocês têm que fazer. Na verdade, vocês já tinham que estar olhando para isso há bastante tempo, né? Quem está oferecendo a solução para resolver o mesmo problema que vocês? Não necessariamente a mesma solução, mas resolve o mesmo problema. Aqui, a gente tem essa matriz que ela é dividida em 2 eixos, tá? E, normalmente, a gente utiliza essa matriz de 2 eixos para se posicionar em termos de benefícios mais qualitativos, tá? Então, em um eixo, eu vou colocar um atributo e no outro eixo, eu vou colocar este outro atributo. Como é que ela é feita na prática, tá? Aqui é um exemplo da Ciento, e ela escolheu 2 eixos para construir a sua matriz perceptual. Um deles era a economia, que a solução deles oferecia, e o outro era a simplicidade. Então, eu tenho econômico e caro, e eu tenho soluções simplificadas e soluções complexas. A Ciento, como vocês podem ver, ela se diferencia dos concorrentes dela porque ela é uma solução mais econômica e mais simplificada para resolver o problema do ponto de vista do cliente dela. Aí ela tem outros, ela colocou todos eles aqui, ó. Por exemplo, essas aqui, solução Atrio, Stella Experta. A solução Atrio, ela é uma solução mais complexa, mas ela é econômica. Agora, a solução Stella, ela é mais complexa e ela é cara. A solução Icival, eu não sei se é assim se fala, tá? Mas ela é uma solução simplificada, mas ela é cara. Então, quando vocês fizerem isso, e isso na verdade vai ser importante também para o pitch de vocês, para comparar vocês de outros concorrentes, vocês sempre têm que buscar 2 eixos aqui, que são os eixos que diferenciam vocês do ponto de vista de negócio e de solução dos concorrentes e do ponto de vista do cliente, né? Uma outra forma da gente exemplificar isso é de uma forma mais quantitativa, quando a nossa solução oferece muitos diferenciais perto dos nossos concorrentes, tá? Essa daqui é uma matriz da Trider e ela colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões que diferenciam elas, que diferenciam o serviço deles perto dos outros concorrentes. Então, quando a gente tem muitas soluções e quando essas soluções são soluções mais quantitativas, a gente distribui elas através dessa matriz que fica mais fácil visualmente de enxergar, tá? Então, a Trider está aqui, como vocês podem ver, ela tem todas essas
essas questões aqui, que era geolocalização, que era seguro, que era a contratação, ferramentas, enfim. E aí depois ela distribuiu a solução dos seus próprios concorrentes. Por exemplo, o Get Ninjas tem geolocalização, mas não tem a verificação dos profissionais. O Get Ninja, ele tem essa terceira opção aqui, mas nenhuma das outras 4 opções tem. Então, fica muito mais claro da gente entender como que a gente se diferencia dos nossos concorrentes e como a gente está proporcionando e gerando valor para os nossos clientes a partir dessa relação também. Não existe um certo ou um errado. O que existe aqui, entre essa matriz perceptual e essa matriz aqui, qual é o tipo de negócio de vocês, né? E quais são os elementos que vocês vão escolher para se posicionar, para criar um espaço dentro da cabeça do cliente de vocês, que sempre quando ele sinta aquele problema, ele lembre que o negócio de vocês é o melhor para resolver aquilo. Para vocês terem uma ideia, o Big, vamos fazer uma relação bem prática com o Big e com o supermercado Zafari. O Big, ele hoje se posiciona como líder em preço, né? Comprar é mais barato, se eu não me engano. O barato é aqui. Então, toda vez que uma pessoa ela quer ir ao supermercado, mas quer comprar mais barato, ela lembra do Big, porque o Big se posiciona dessa forma. Agora, se a mesma pessoa tiver que ir ao supermercado, mas não está tão interessada em preço, mas sim em qualidade, o Zafari, ele se posiciona muito como economizar é comprar bem, né? Como qualidade. Então, essa matriz perceptual, por exemplo, se a gente fosse fazer do Big, a gente colocaria no eixo aqui economia e aqui qualidade do serviço, por exemplo, tá? Então, o Big, ele seria mais econômico, mas teria uma qualidade menor, enquanto o Zafari seria mais caro, mas teria uma qualidade maior. Conseguiram entender essa relação e como a gente se diferencia? O mais importante que vocês têm que ter em mente aqui é que vocês vão escolher os eixos e as características que melhor demonstram o diferencial de vocês. Por favor, tá? Não vão escolher eixos nem características que façam o negócio de vocês parecer menos competitivo do que os concorrentes que vocês estão analisando, tá bom? Tudo ok até aqui? Todo mundo vivo aí? Conseguiram entender a relação das matrizes e como a gente constrói esses elementos para mostrar o nosso diferencial perante os nossos concorrentes e criar o nosso posicionamento na cabeça dos clientes? Tá. Assim como vocês vão sair daqui hoje com algumas atividades, tá? A primeira atividade é a atividade do Tensando Sum, para vocês construírem e dividirem o mercado de vocês. E a segunda atividade é vocês construírem a matriz de concorrentes de vocês, para a gente conseguir identificar qual é o posicionamento, como vocês se diferenciam em cima deles, tá? Alguns vão poder usar a matriz perceptual, que é através dos eixos, e outros, aqueles que tiverem muitos benefícios, muitas funcionalidades dentro dos das suas entregas e dentro das suas soluções, eu indico vocês usar essa questão aqui, tá bom? Isso vai ser bem importante para a gente conseguir construir o nosso teste de fumaça no próximo workshop, tá? Então, por favor, anotem isso para que a gente possa otimizar o nosso próximo encontro também, certo? Alguém mandou alguma coisa no chat aqui? Gerson, perfeito. A Dalva, sim, ficou claro. Jéssica e Dai. Beleza. Anotaram a atividade aí? Então, eu vou seguir adiante, tá? Como eu já tinha conversado com vocês no início, e assim, a gente já está se encaminhando para o nosso final do nosso... O Gerson falou que acredita que, no caso dele, a primeira matriz é a mais adaptável. Sim, com certeza, porque você tem eixo de renda, o quanto você gera de renda para essas pessoas, e capacidade de geração de autoestima também, né? Então, acredito que dessa forma fica mais fácil de você realmente se diferenciar dos seus concorrentes. Dando continuidade, então, pessoal, nós estávamos falando que no primeiro momento a gente engajou as pessoas em cima de um problema. No segundo momento, a gente vai estar testando solução, ou seja, proposta de valor.
Eu já entendi que existe um problema, eu já validei que esse problema ele acontece de X forma dentro do dia a dia dos meus entusiastas. Eu já entendi qual é o perfil desses entusiastas e a partir disso eu tenho uma ideia, uma proposta de solução para resolver aquele problema e a minha proposta de solução ela vai ser validada através do meu blefe de solução, que é o que a gente vai construir no nosso próximo workshop, tá? O blefe de solução é como se vocês tivessem a solução de vocês funcionando, mas vocês não têm ainda, e aí vocês precisam engajar pessoas para aquelas mesmas pessoas que vocês engajarem em cima daquele problema, elas teoricamente estão procurando uma solução para resolver aquele problema. Então, através do blefe de solução, que é eu tenho a solução para este teu problema, vamos ver se as pessoas querem ou não querem resolver aquele problema com a solução que vocês estão imaginando, tá? E o primeiro passo para a gente construir esse blefe de solução é a gente ter bem clara a nossa proposta de valor. A gente já falou e já construiu essa proposta de valor em várias vezes, em vários momentos dos nossos workshops. Mas agora é primordial. Se vocês ainda não têm bem clara a proposta de valor de vocês, esse é o momento para vocês pararem e construírem, entenderem de fato o que é o negócio de vocês, tá? Então, proposta de valor é uma afirmação clara e direta que descreve para o seu público-alvo. Então, dentro da proposta de valor, precisa identificar quem é o público-alvo, o principal valor entregue pela sua solução. O principal valor, entenda o valor aqui como benefício, tá? Como você entrega e como você se diferencia dos seus concorrentes. Então, o exemplo aqui da Semente Negócios, né? A Semente Negócios desenha e executa programas de capacitação para empreendedores ou de empreendedores. Então, de empreendedores, eu já sei com quem eu estou me comunicando. O para e o como são programas de capacitação. E aqui, desenha e executa o benefício, na verdade, que eu estou gerando através dessa minha solução. Tá? Aqui tem outro. Esse daqui é a proposta de valor da ParkNet. É uma plataforma que irá ajudar você a economizar tempo e dinheiro para estacionar seu carro em centros urbanos. Então, ó, seu carro em centros urbanos. Aqui já está dizendo para quem é. São para pessoas não que estão nos sítios ou em áreas rurais, mas para que estão em centros urbanos. Então, revisitem. Na verdade, eu não vou explorar muito a questão de proposta de valor. É só um recapitulo aqui, porque a gente já falou inúmeras vezes sobre proposta de valor, né? E se vocês tiverem ainda alguma questão muito pontual sobre tenho dificuldade de construir a minha, não sei se é exatamente isso, construam uma proposta de valor, porque a gente vai testar essa proposta de valor a partir do nosso próximo workshop, tá? Então, a proposta de valor, lembrando para vocês que ela precisa identificar, descrever quem é o público de vocês, qual é o principal benefício que vocês entregam para essas pessoas para resolver aquele problema e como, de fato, vocês fazem isso, ou entregam ou geram esse benefício. Tá certo? Pessoal, eu vou tirar vocês do mudo aqui, a gente está finalizando. Na verdade, esses eram os principais tópicos que eu tinha que alinhar com vocês para otimizar o nosso próximo encontro. Não sei se ficou alguma coisa que não tenha ficado muito clara ou que vocês queiram que eu recapitule aqui. Muito desses encontros de conceitos é para a gente usar o nosso tempo de workshop presencial para a gente colocar a mão na massa e ser mais prático, tá? Então, o que vocês têm que sair em mente aqui? Conseguir identificar quem é o mercado de vocês e endereçar esse mercado para saber se o problema que vocês validaram é um problema grande o suficiente, que vai gerar resultados para vocês e para a startup, para o negócio de vocês. 2, a questão de como a gente vai se posicionar dentro desse mercado e como a gente se diferencia dos nossos concorrentes. E 3, o primeiro passo para a nossa construção do nosso teste de fumaça, que vai validar a solução de vocês, é ter bem claro quem é o público de vocês, como vocês geram valor para essas pessoas e qual a principal diferenciação ou benefício que vocês entregam para elas. Tá bom? Todo mundo aqui comigo? Tudo certo. Oi, Dalva. Não, tudo certo. Agora fazer acontecer. Agora fazer acontecer. Eu larguei aí 2 bombinhas para vocês trabalharem até semana que vem, que é o nosso próximo encontro.
Esse material vai ficar disponível, eu vou compartilhar com vocês também por e-mail, então, para vocês recapitularem, e o vídeo também vai ficar à disposição, tá bom? Tem alguma dúvida pontual de alguns de vocês que a gente possa esclarecer nesse momento? Para mim não, Carol, muito obrigada pelo webinar. Obrigada, Jé, obrigada por ter se organizado e estar aqui também. Obrigada, Dayana, obrigada, Gerson, obrigada, Dalva, e todos vocês que puderam acompanhar esse encontro, tá bom? Tá bom, Um tchau. beijo, até mais. Eu acho que